Vamos chamar o Fernando Nakagawa porque tem um teclado que te avisa quando você usa palavras racistas em algum texto nas redes sociais. A TIM, inclusive, está desenvolvendo isso. É um aplicativo chamado Teclado Consciente que te explica a origem de termos preconceituosos e sugere substituições. Não é à toa que o aplicativo foi lançado hoje, Dia da Consciência Negra, né? Como é que funciona, Naka? Exatamente. É como exatamente o professor Tiago mencionou agora na ótima entrevista que ele acabou de dar pra gente, Tiago Amparo. A gente tem que tratar desse assunto todos os dias. A gente não pode esquecer desse grande problema estrutural que a nossa sociedade tem, infelizmente. E a gente só consegue resolver este problema quando a gente se debruça sobre ele. E uma das coisas que acontece é que na nossa língua portuguesa, usada aqui no Brasil, a gente usa uma série de expressões que têm origem, sim, no preconceito e no preconceito racial. Então, a TIM, a operadora TIM, lançou esse aplicativo, que é um teclado para o seu celular, para o seu tablet, em que, quando você usa ele, se você, por acaso, digita uma expressão preconceituosa, ele sugere uma alteração ou diz até para você jamais usar isso. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você digita criado mudo, ele vai sugerir você trocar isso para mesa de cabeceira, esse termo. Por quê? Porque lá no período colonial, o próprio aplicativo explica isso. As pessoas que eram escravizadas ficavam em pé ao lado da cama da pessoa que escravizou essa pessoa para servir aos senhores. Então, era por daí que surgiu o criado mudo. Era uma pessoa que não falava à noite para não acordar quem estava ali dormindo. Ou, por exemplo, a expressão cor de pele, que muita gente se usa para se referir àquele tom meio rosado e tal, mas a cor de pele dos brasileiros pode ser qualquer uma. Aliás, a PNAD mostra que mais da metade dos brasileiros tem cor preta ou parda, ou seja, não é essa a cor de pele, e o aplicativo sugere para quando você usa o termo cor de pele, usar, por exemplo, a expressão rosa claro. E aí tem mais uma série de outros termos, por exemplo, denegrir, doméstica, mercado negro, obviamente mercado ilegal, né, irregular, cor do pecado, há uma série de expressões. Então o teclado alerta que você está usando um termo racista e sugere ou você apagar isso do seu vocabulário ou trocar pela expressão que deveria ser adequada. Naka, eu estava tentando até colocar aqui no bloco de notas para a gente mostrar como é que funciona isso, aí eu não estou conseguindo, Acho mas que tem enfim. que colocar aqui pelo teclado, se a gente consegue. Isso, tem que trocar o teclado, exatamente. Aqui, ó, a gente coloca do teclado aqui. Inclusive já está funcionando a partir de hoje, isso, né? E é muito maluco, porque realmente isso mostra o racismo estrutural, porque na língua portuguesa usada no Brasil, a gente incorporou erroneamente uma série de expressões que não deveriam ser usadas de maneira alguma, né? Olha, gente, vamos espelhar aqui no nosso telão, por exemplo, escrever ali a palavra denegrir e aí aparece embaixo. Vermelho ali, ó, bem grande, bem, né, destacado para você. Possível uso de linguagem inapropriada. Denegrir significa tornar-se negro. Desse modo, essa frase associa a ideia de tornar-se negro a algo ruim, negativo. Então, aparece ali esse toquinzinho em vermelho, né? Essa tarja em vermelho. Se você clicar nela, aparece o que significa e que de forma aquilo pode parecer ou ser de fato um preconceito, uma linguagem que não deve ser usada, né, Naka? Isso, exatamente. Ele sugere a palavra que você deveria estar usando de maneira correta. Tem uma crítica ao teclado que ele não tem corretor de português. Então, se tem uma letrinha errada ali que você digita, ele não te corrige. E aí, uma coisa interessante, que a TIM é uma das empresas que está fazendo programa de estágios com uma parte das vagas para negros. Atualmente tem um programa de estágio aberto e eles querem que 50% das 300 vagas sejam ocupadas por pessoas negras. O processo está aberto e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 deste mês para quem vai se formar até junho de 2022. Tá certo, então é uma forma, né, das empresas também estimularem, né, a igualdade, diminuírem o preconceito e entrarem na conversa de maneira certa, da maneira correta. Sair do discurso e ir para a prática.